Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma excelente semana até então, tá? Que tenham tido um excelente feriado e que os familiares de vocês estejam todos resguardados e bem, tá bom, pessoal? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto de eletricidade, legal? Vale lembrar que, aula passada, nós vimos os conceitos básicos de eletricidade. Então a gente viu que eletricidade ela está diretamente ligada com a estrutura molecular dos elementos. Então tem tudo a ver com átomos. Lembra que a gente deu uma olhada? A gente até falou um pouquinho dos modelos atômicos, como eles foram evoluindo, e chegamos no modelo em que tinha o núcleo lá pequenininho, que tinha prótons e nêutrons, e uma eletrosfera gigante que tinha os elétrons rodando em cada nível de energia. Os elétrons mais distantes possuíam menos energia e, portanto, a gente chamou ele de elétrons livres. Lembra disso? E esses elétrons livres, dependendo de cada material, transformavam o material ou em condutor ou em isolante. Lembra disso? Aula passada a gente viu que os condutores tinham esses elétrons livres e eles podiam andar de átomo para átomo. Já os materiais isolantes não tinham esses elétrons livres ou tinham quase nenhum elétron livre, então eles não conseguiam transmitir esses elétrons para os átomos vizinhos. Deu para lembrar mais ou menos isso? Ainda no final da aula passada, pessoal, nós falamos das características das cargas elétricas, em que a gente lembrou que cargas iguais, colocadas próximas umas às outras, vão aparecer nelas forças de sinais iguais, né? De mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Então, o que isso acontece? O que isso rola? Rola que cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. A gente viu isso. Mais com mais se repele, menos com menos se repele. Agora, nós vimos que cargas de sinais opostos se atraem, não é verdade? Por que se atraem? Com mais, com menos, elas vão se atrair, vão se juntar, beleza? Vimos isso. Para finalizar a aula da aula passada, para finalizar o que a gente está recapitulando da aula passada, a gente falou da tal da lei de Coulomb, que eu coloquei aqui como uma fórmula, mas ela era muito mais do que uma fórmula. A gente entendeu que essa força de atração e repulsão que eu acabei de dizer entre cargas dependia de uma constante eletrostática, 8,99 vezes 10 a nona, dependia da carga 1, vou até escrever aqui, ó, de uma partícula, dependia da carga da outra partícula e pela distância entre elas ao quadrado. Isso era a lei de Coulomb. E aí, vale lembrar, de novo, se fossem positivas, ambas positivas as cargas, a força era de repulsão. Se fosse uma positiva e negativa, a força era de atração, e assim por diante. Nós vimos também que as cargas eram conservadas. Você lembra que a gente colocou, a gente juntou objetos no final da aula passada, um com muita carga elétrica, outro com pouca, e aí quando a gente juntava esses objetos e depois separava esses objetos, a gente via que a carga não se perdia, ela era conservada e ela era distribuída igualmente caso os materiais tivessem o mesmo tamanho, né? Isso foi bastante legal, fizemos uns exemplinhos disso. Então, pessoal, na aula de hoje, para avançar no conceito de eletricidade, eu vou te mostrar a chamada lei de Ohm. Essa lei de Ohm é a lei que vai nos ajudar a entender circuitos elétricos. Então ela é muito importante porque nós, como arquitetos, engenheiros, agrônomos e assim vai, nós temos que entender esse dimensionamento de circuitos elétricos, legal? Então, para isso, essa lei de Ohm, ela vai esbarrar em vários conceitos aqui. Ela vai falar de corrente elétrica, vai falar de resistência elétrica, vai falar de potencial elétrico e vai falar de potência elétrica. Perceba, existe um nome diferente aí. Eu já coloquei os nomes, as letrinhas que simbolizam cada parâmetro desse, mas as letrinhas que a gente encontrou na literatura, nos livros de física. Então, pessoal, corrente elétrica vai ser designada pela letra Izinho, tá? Um I minúsculo. Já a resistência elétrica, um Rão maiúsculo. O potencial elétrico, a gente vai definir ele como a letra U, mas você vai ver mais pra frente
que esse não é um potencial. A gente vai afunilar esse conceito e nós vamos entender que o importante para a gente é a diferença de potencial elétrico, que é comumente chamada de DDP, ó, diferença de potencial. Beleza? DDP. E aí, nós vamos ver também até o final da aula qual é a diferença entre esse U, que é DDP aí, e a potência elétrica, que basicamente é a potência de um aparelho, a potência do seu chuveiro aí, que você conhece. Nós vamos entender qual é a diferença entre esses termos. Bom, para começar a falar da lei de Ohm, pessoal, eu vou mostrar para vocês o conceito de corrente elétrica. Esse vai ser o primeiro conceito, corrente elétrica. E aí eu desenhei um esquema o seguinte, eu coloquei um fio condutor aqui, ó. Ah, professor, mais grosso assim? É uma representação, tá, pessoal? Então, um fio condutor. E esse fio eu acoplei nele, sabe o que? Uma bateria. Então eu coloquei nesse fio uma bateria. Mas, antes de você entender isso, eu quero que você imagine o seguinte, olha só. Olha o que eu quero que você imagine. Eu vou pegar e vou sumir com essa bateria daqui, ó. Sumir com essa bateria. Não tem bateria, tem só um pedaço de fio velho aí. Pessoal, se você pegar esse pedaço de fio aí, pega um pedaço de fio na sua casa, um pedaço de fio igual tá aí, ó, que começa no nada e termina no nada, e aí coloca o dedo numa extremidade desse fio, você vai tomar um choque? Não vai, né? Mesmo que você esteja descalço, você não vai tomar choque. Por que você não vai tomar choque? Bom, olha o que eu fiz aqui, ó, deste lado de cá. Eu fiz um zoom para a gente entender o que está acontecendo dentro do fio. Então, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Puxei uma seta de zoom e vale lembrar, ó, esse zoom vale para a situação sem bateria, tá bom? Sem bateria. E aí, pessoal, imagine que alguém pergunte para mim ou para você a seguinte pergunta. Imagine que alguém fale o seguinte: nesse fio sem a bateria, os elétrons estão em movimento? E a resposta certa é sim, os elétrons estão em movimento. Então, por que ao encostar o dedo eu não tomo um choque? Essa é uma excelente pergunta. Se os elétrons estão em movimento, por que quando eu coloco o dedo eu não tomo choque? Bom, dá uma olhada no zoom aqui dentro do fio. Esse é o pedaço do fio que eu desenhei ele aqui. Pessoal, você já ouviu falar em temperatura? Certamente. Você sabe qual é a definição de temperatura? Temperatura, pessoal, é a medida de agitação molecular. Ou seja, se algo tem grande temperatura, as moléculas estão bastante agitadas. Se algo possui baixa temperatura, as moléculas estão pouco agitadas. Se a temperatura de algo chegar ao zero absoluto, que é o menos 273 Kelvin, se você chegar no zero absoluto, perdão, falei besteira, que é no 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, se você chegar nessa temperatura, você vai ver as moléculas literalmente paradas. Vale lembrar que essa é uma situação que nunca se chegou. Chegamos perto do zero absoluto em laboratório e observou-se que as moléculas quase paravam mesmo. Então essa é uma intuição, uma teoria bastante válida para a gente entender. Pessoal, como o fio da sua casa ele não está a menos 273 graus Celsius, ele está aí a 20 graus Celsius, sei lá, aqui em Rondônia 30, 40 graus Celsius, perdão, como ele está nessa situação, significa que os elétrons livres que tem nesse fio aí, por exemplo, de cobre, qualquer fio condutor que você queira, esses elétrons livres eles estão em movimentos. Mas sabe, olha como eu representei o movimento deles. Esse elétron vem, bate na parede, esse outro volta, esse vai para frente, esse volta, o outro vai e vem. Só que são milhões de elétrons e todos eles estão movimentando e batendo entre si e aquela loucura. Então por isso que eu disse que os elétrons estão em movimento, mas o fluxo é desordenado. Então eu escrevi fluxo desordenado de elétrons. Então, os elétrons estão em movimento? Sim, porém um movimento caótico e aleatório. Isso significa, pessoal, que se eu colocar o dedo nesse fio, eu não vou ter uma passagem contínua de elétrons pelo meu dedo. E, portanto, eu não vou sentir um choque. Logo, um fio que não está acoplado a lugar nenhum, não está ligado na tomada e não está ligado a uma bateria, esse fio não conduz
é corrente elétrica. Porque a corrente elétrica não basta os elétrons estarem em movimento. Eles precisam estar em movimento contínuo. Beleza? Deu para sacar isso? Que aqui a situação ela é caótica e desordenada? Beleza. Agora, pessoal, agora eu vou mudar a situação. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Coloquei uma bateria. Coloquei uma bateria no meu sistema. E aí eu vou te perguntar uma coisa, pessoal. Uma bateria no sistema. Você já pegou uma bateria ou uma pilha? Já pegou na sua vida? Você já reparou que ela tem um tal de polo positivo e polo negativo? Sabe o que é isso, gente? Isso nada mais é do que o potencial elétrico dessa bateria. De um lado eu tenho um potencial elétrico positivo e de outro um potencial elétrico negativo. Sabe o que isso vai acontecer? Entre os polos da bateria, pessoal, existe uma diferença de potencial. Como assim, professor, uma diferença? Ué, se um é positivo e o outro é negativo, significa que eles são diferentes. Então, imagine que um valha 10 e o outro menos 10. Então, há uma diferença de potencial entre os polos dessa bateria. E sabe o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os elétrons comecem a sair de um polo e migrarem para o outro polo. E isso vai criar o que a gente chamou de corrente elétrica. Pessoal, a partir do momento que eu acoplo a um fio condutor algo que crie uma diferença de potencial, você vai ver os elétrons saindo de um polo e chegando no outro polo. E essa é a definição de corrente elétrica. A partir do momento que eu coloquei essa bateria ou que eu liguei esse fio na tomada, houve um fluxo ordenado de partículas carregadas, os elétrons. E esse fluxo ordenado de elétrons é denominado corrente elétrica, pessoal.